O Flamengo visita o Fortaleza no Castelão, casa cheia, mais de 40 mil pessoas devem estar lá. E o Flamengo quer manter vivo o sonho do título brasileiro. E agora tem pela frente uma sequência que no primeiro turno deu trabalho para o rubro-negro. A reportagem é do Pedro Henrique Torre. E se fosse diferente? Depois de 10 dias, o Flamengo volta a campo no Brasileiro contra o Fortaleza. A mente do torcedor rubro-negro se encharca com memórias nada agradáveis do confronto do primeiro turno. Os momentos derradeiros de Paulo Souza. Derrota no Maracanã para o lanterna do campeonato que ainda não havia vencido. Crise, agonia. Dali o time seguiu a outra derrota, diante do Bragantino, que culminou na queda do técnico. Dorival assumiu sem tempo para treinos e perdeu para o Inter na estreia. Uma sequência determinante na caminhada rubro-negra no Brasileiro. Por isso a arquibancada insiste na pergunta: e se fosse diferente? Imaginar a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro sem Paulo Souza agora é quase impossível. Mas, de fato, os números mostram que a situação era bem complicada. 14º lugar na tabela, apenas 12 pontos em 10 jogos. E quanto mais os jogadores falam sobre o assunto, de fato parece que existiam problemas e uma falta de sincronia. Obviamente que todo esse ambiente e o Dorival conseguiu trazer todo o elenco para o lado dele, mérito dele, né? Pegou um time completamente desacreditado, que agora está pagando o preço, né? Nesse brasileiro a gente está muito longe do Palmeiras, é a realidade, pelo mau começo que a gente fala. Eu sempre falei, os campeonatos nacionais, desculpa se eu me estendo, os campeonatos nacionais eles são como começam, né? E depois você passa remando e às vezes não chega no final. Os jogadores, claro, também fazem parte dos dois processos, mas a diferença é bem grande. Com Dorival, 65% de aproveitamento e uma galopada na tabela. Mesmo com um time, digamos, alternativo em quase todos os 17 jogos, diante do Fortaleza nesta quarta, mais uma vez um Flamengo modificado. São 8 desfalques. Os 6 convocados, além de Marinho e Cebolinha suspensos. Mas os 12 pontos de distância do líder Palmeiras fazem relembrar a mesma sequência no primeiro turno. Insistem na cabeça do torcedor com a pergunta que parece não ter resposta: e se fosse diferente? E o Si no futebol, o Si. Olha, eu quero saber como o Flamengo deve encarar essa reta final de Campeonato Brasileiro, mas com esses desfalques. É jogo importante, mas é o Fortaleza, o forte time do Fortaleza pela frente. Ainda dá para sonhar com o título, Elton? Eu acho muito difícil, Edu. Os 3 primeiros colocados hoje estão focados no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, o Internacional e o Fluminense. Eles têm essa exclusividade, né, da Série A. O Flamengo não. O Flamengo tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores. 2 finais difíceis. E dosar o elenco é importante para quem tem 2 competições a mais. E a distância também é muito grande já sem o confronto direto, que seria importante para diminuir essa distância. Mas não dá para encarar o Campeonato Brasileiro apenas como ou preparação para as finais ou apenas para cumprir tabela. O Flamengo tem, por obrigação, ficar entre os 4 melhores. Por mais que esteja distante do título, ele já esteve mais, né? Lembremos do final do primeiro turno, do Paulo Souza fazendo o torcedor imaginar que o Flamengo ficaria em meio de tabela. O time conseguiu uma arrancada, assumiu a vice-liderança, teve uma queda de rendimento agora, e é uma equipe que tem agora a possibilidade de permanecer entre os 4 primeiros colocados. Mas, como você falou, enfrenta um adversário que faz um segundo turno excelente, por mais que tenha aí tido tropeços nos últimos jogos, ter uma arrancada da lanterna do campeonato para sair da zona de rebaixamento, está próximo da zona de classificação para a Sul-Americana, e é um time que, em casa, com esse jogo de transição rápida, com a equipe que consegue ser veloz no espaço, porque o Flamengo gosta do campo adversário, gosta de se instalar no campo adversário, o Fortaleza gosta do contra-ataque, gosta do jogo rápido. Vai ser um jogo interessante para se observar. Mesmo com os desfalques do Flamengo, o sistema defensivo está intacto. Sim. Né? O sistema defensivo vai ser importante para um jogo contra o Fortaleza, que, como eu falei, gosta muito de atacar a última linha adversária.
O Gabigol vai ter um protagonismo nesse time, né? Vamos ver como vai atuar o Gabigol. Mas, até pelo tema da reportagem, é impressionante, né? Tem gente que fala, não, o técnico não faz tanta coisa assim. O Dorival transformou o trabalho do Paulo Souza, transformou o Flamengo. Quer dizer, porque administra vontades, muita coisa. É os recursos humanos, é a animação, é sentir o jogador e comandar o time dentro de campo também. E o trabalho dele é espetacular. Ele já pode montar um curso, né? Como desesculhambar um time. Desesculhambar. Por Dorival Júnior. Ele já pode fazer isso, né? Porque, de fato, ele conseguiu rapidamente fazer. É claro que a qualidade técnica do elenco do Flamengo faz com que o técnico tenha a facilidade de rapidamente voltar aos trilhos. Mas ele precisa ter o caminho, ele precisa conhecer o caminho. Eu acho que foi isso para o Dorival Júnior. Os primeiros jogos, o torcedor do Flamengo lembra bem, o time se preocupava apenas em jogar organizado, não sofrer gols e sair de campo com o mínimo de organização, sem ser uma equipe bagunçada, como muitas esculhambada, né, como o Mano Menezes cunhou. Depois que o time se sentiu à vontade em campo organizado, as individualidades começaram a aparecer. E aí acabou sendo a diferença desse Flamengo nesse segundo turno do Brasileiro, com o time reserva, e também nas competições de mata-mata.